Então, lá, gurizada, um outro ponto agora que é bem importante para o cuidado que a gente tem que ter na parte de ter provas é quando a gente trabalha com a halogenação do tolueno. Por que esse ponto ele é bem importante? Porque a halogenação do tolueno ela pode acontecer no escuro ou ela pode acontecer em presença de luz e calor. Aí o que muda, Eduardo? Muda tudo. Muda absolutamente tudo. O que acontece no escuro? A cisão que vai acontecer no escuro. No escuro acontece a heterólise. A heterólise gera íons. Então, o mecanismo da halogenação do tolueno no escuro é uma substituição eletrofílica porque o eletrófilo tem afinidade pelo carbono do anel aromático. Então, a reação acontece no anel aromático. Então, no escuro, a halogenação do tolueno gera a substituição eletrofílica, como vocês podem ver aqui, gurizada. Ó, a halogenação do tolueno, se ela for no escuro, tu vai formar aqui um eletrófilo e um nucleófilo. Então o eletrófilo vai atacar o carbono do anel. Entretanto, o que é importante salientar? Esse grupamento que está aqui, ó, ele é ortopara-dirigente. Ele não tem dupla, ele não tem tripla, ele não tem dativa. Então ele é um orientador do tipo ortopara. Então, ó, qual foi a dica que eu dei para vocês lá naquele vídeo anterior, gurizada? Quando a gente está trabalhando com substituição eletrofílica de grupos ortopara-dirigentes, substitui a posição orto, hidrogênio da posição orto, aqui ou aqui, e posição para. Como é a halogenação, ó, cloro entra na posição orto, orto, cloro entra na posição para, e mais o HCl. Aí o balanceamento. Lembra? 2, 2, orto para 2. Tranquilo. Tá tranquilinho. Da mesma forma, quando essa halogenação agora, se ela acontecer em presença de luz e calor, gurizada. Se ela acontecer em presença de luz e calor, o que acontece em presença de luz e calor? A homólise. Então aqui nós formaremos radicais livres. Radical livre não vai atacar o aromático, a não ser em último caso, não é o caso aqui. O que vai acontecer então, gurizada? Se tu pegar a estrutura do tolueno, ó, carbono do anel, que é suscetível ao ataque eletrofílico, e fora do carbono, tu teria aqui um grupamento CH3. Esse grupamento CH3, fora do anel, é que vai receber o ataque do radical livre. Então, basicamente, aqui ó, a reação ela pode acontecer no anel ou fora do anel. Se ela acontecer no anel, substituição eletrofílica. Eletrófilo ataca carbono do anel. Se ela acontece fora do carbono do anel, aí nós teremos o quê? Nós teremos a homólise, a formação de radical. Aqui, ó, tu pode considerar como se fosse uma reação num alcano, como se tu tivesse um alcano fora do anel. A mesma halogenação de alcano que a gente viu antes. Então, quando ela acontece em presença de luz e calor, homólise, um cloro radicalar ataca o carbono, o hidrogênio sai com outro cloro na forma de HCl e o halogênio entra no seu lugar. Então, gurizada, atentem para isso. Ó. A halogenação do tolueno, o que é? Predominante, o cuidado agora que vocês têm que ter. O meio. O meio vai definir o mecanismo. Isso aí é indicado para vocês, ou pelos produtos, ou será especificado no enunciado meio. No escuro, heterólise, substituição eletrofílica, ortopara. Presença de luz e calor, radical, substituição radicalar, acontece no carbono fora do anel. Um outro cuidado, gurizada. Halogenação do benzeno. Bueno, a halogenação do benzeno no escuro nós já vimos, pessoal. No escuro, a substituição eletrofílica, ó, já foi visto antes. Ó. Um halogênio eletrofílico ataca o carbono, o hidrogênio sai com o halogênio, entra lá o cloro eletrofílico. Então, a halogenação do benzeno no escuro, substituição eletrofílica, bonitinho, já foi visto. Agora atentem para isso aqui, ó. Se nós fizermos a halogenação do benzeno em presença de luz ultravioleta, gurizada, em presença de luz ultravioleta nós vamos formar radicais livres. A diferença antes no tolueno é que no tolueno tu tinha um carbono fora do anel. Esse carbono fora do anel, ele tu poderia trabalhar com ele como se ele fosse um alcano, para dar a substituição no carbono fora do anel. Só que agora tu tem o benzeno, tu não tem carbono fora do anel, tu só tem carbono do anel aromático. E aí o que faz? Tu vai substituir agora um por outro?
Faz uma substituição? Não. Radical livre tem alta energia. Então o que o radical livre vai fazer? Os radicais, gurizada, eles vão quebrar as ligações π. Só que o benzeno tem 3 ligações π. As 3 ligações π serão quebradas. E os halogênios, eles vão entrar em cada carbono que quebra a ligação π. Então nós teremos adição de radicais livres no benzeno por quebra de ligações π. Então o que vai acontecer? Ó, nós temos 3 ligações π, ó. Quebra a ligação π, elétron desemparelhado, elétron desemparelhado, elétron desemparelhado, quebra a ligação π, elétron desemparelhado, elétron desemparelhado. Se eu tenho aqui 3 mols de ligações π, eu vou precisar de 3 mols de halogênio. Aqui vai entrar, ó, um cloro radicalar, um cloro radicalar, um cloro radicalar, um cloro radicalar em cada carbono que tu vai ter, ó, porque quebrou, vai um elétron desemparelhado para cada carbono. E os cloros radicalares serão adicionados às ligações π, a quebra das ligações π, justamente pela formação do próprio radical livre. Então aqui nós teremos a formação do benzeno hexaclorado, chamado de BHC, que é um inseticida. E o que é importante salientar? Aqui não tem mais ressonância, ó, não existe mais ressonância ali. Ó, os 3 mols de cloro irão adicionar todas as ligações duplas, irão quebrar todas as ligações duplas adicionados, formando aqui somente ligações simples. Então, a halogenação do benzeno no escuro, substituição eletrofílica normal. Em presença de luz ultravioleta, adição de cloros radicalares por quebra de ligações π, formando aqui, ó, a estrutura não mais aromática. Ali tu não tem mais aromaticidade. Então, no escuro, substituição eletrofílica, em luz ultravioleta, reação de adição radicalar.